Olá, nono ano. Então, dando continuidade às aulas, hoje nós vamos começar a entender o que são os elementos químicos, como surgiu esse conceito de elemento, tá? Então, retomando, as aulas têm uma relação, ligação uma com a outra. Nós vimos o que são reações químicas, vimos que em toda reação química existem reagentes e produtos. Reagentes são aqueles que estão antes da reação, que reagem. Produtos são aqueles que surgem após a reação acontecer. Aí nós vimos na semana passada que o estudo das reações químicas possibilitou a compreensão e identificação de que existem substâncias compostas e substâncias simples. As substâncias que formam novas substâncias são chamadas de compostas. Então nós vimos lá, então do vinagre e o bicarbonato surgem novas substâncias, o gás carbônico e a água. Então o vinagre e o bicarbonato são substâncias compostas. O gás carbônico, a partir dele, podemos obter o carbono e o oxigênio. Então o gás carbônico é uma substância composta. As substâncias que não formam outras substâncias são chamadas de simples. Então, nós vimos lá que substâncias em que não podem se formar novas substâncias, então, do carbono, do oxigênio, o hidrogênio, não é possível obter novas substâncias. Então, carbono, oxigênio e hidrogênio são substâncias simples. A água é uma substância composta, porque a partir da água a gente pode obter o hidrogênio e o oxigênio, tá? O estudo das reações químicas ao longo de séculos revelou a existência de milhares de substâncias compostas e dezenas de substâncias simples. Então eu estou utilizando o exemplo do vinagre e bicarbonato, mas existem milhares, milhões de outros tipos de reações químicas, milhares de substâncias compostas, dezenas de substâncias simples. Então eles foram analisando as reações e aí vendo quais substâncias dão origem a outras, quais não dão origem a outras e separando. Isso é substância composta, isso é substância simples, tá? Então foi compreendido que as substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento. Então, através desses estudos ao longo de séculos das substâncias simples e compostas nas reações químicas, eles perceberam que as substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento. Então, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio são substâncias simples. A substância carbono é formada somente pelo elemento carbono. A substância oxigênio é formada somente pelo elemento oxigênio. A substância hidrogênio é formada somente pelo elemento hidrogênio. Então, carbono é uma substância simples formada pelo elemento carbono. O oxigênio é uma substância simples formada pelo elemento oxigênio. O hidrogênio é uma substância simples formada pelo elemento hidrogênio. As substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos diferentes. Então, por exemplo, eu falei para vocês que a água é uma substância composta. Nós vimos que a partir da água nós podemos obter hidrogênio e oxigênio. Então, a água é formada pelo elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Então, são substâncias diferentes, dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Por isso que a fórmula química da água, que é a mais conhecida, por isso que eu estou utilizando esse exemplo, ela tem o H de hidrogênio e o O de oxigênio. É uma substância composta formada por dois elementos diferentes, o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. E de onde vêm essas letras, o H, O, C? Esses são os símbolos dos elementos.
À medida que eles foram entendendo que as substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento, eles criaram um símbolo para cada elemento. Então, ao longo de séculos e através dos estudos realizados pelos alquimistas e depois pelos químicos, né, quando surge a ciência, os elementos que formam as substâncias simples e compostas foram organizados em uma tabela, onde cada elemento recebe um número e um símbolo. O símbolo é a primeira ou as duas primeiras letras do nome do elemento, escrito em latim. Todos os elementos organizados nessa tabela deu origem à tabela periódica dos elementos químicos. Então, essa tabela aqui, que a gente vai conversar bastante nas próximas semanas, surgiu a partir do quê? Dos símbolos, do conhecimento das substâncias simples, dos elementos que formam as substâncias simples e compostas e da atribuição, da criação de símbolos para cada elemento. Então, o símbolo, vou repetir aqui, é a primeira ou as duas primeiras letras do nome do elemento escrito em latim. Então, vamos ver os exemplos. Então, o carbono, que nós vimos lá que é uma substância simples, ele recebeu como símbolo a letra C. Tá? Então, a letra C é a primeira letra do nome carbono escrita em latim. O hidrogênio recebeu como símbolo a letra H. O oxigênio recebeu como símbolo a letra O, que a palavra oxigênio em latim começa com O. O cálcio também é um elemento que forma substâncias, né? Ele recebeu como símbolo duas letras, Ca. Então, no símbolo do elemento químico, a primeira letra sempre é maiúscula e a segunda letra é sempre minúscula. Então, para diferenciar o C de carbono de C de cálcio, criou-se então um símbolo com duas letras, Ca. O cloro, que também começa com C, recebeu como símbolo as letras Cl, para diferenciar do cálcio e do carbono. E para a gente entender que o símbolo do elemento são as iniciais do nome escrito em latim. O sódio, que é uma substância que tem vários alimentos, no sal. Por que o símbolo dele não é SO? Porque sódio em latim não se escreve com S. Em latim, sódium é escrito nadium. Por isso que o símbolo do sódio é Na, tá? Então, nos outros aqui, esses elementos químicos em latim coincidem com o que a gente conhece na língua portuguesa. Mas vocês vão ver na tabela que muitos elementos escritos em latim não coincidem, as letras iniciais não coincidem com o nome na língua portuguesa. Então, muitos elementos, tá, vão receber esses símbolos, né, como sódio, Na. E nós vamos ver aqui outros exemplos de símbolos, tá, que não coincidem com as iniciais em português. Então, na tabela periódica, os elementos estão organizados, né? Cada um recebe um número, cada um tem um símbolo e o nome. Então, hidrogênio, H, sódio, Na, magnésio, Mg. Olha só, o potássio, o símbolo dele é K. Por que não é P? Porque potássio em latim não se escreve com P, é cálium. Então, começa com K. Então, vocês vão ver aqui muitos outros elementos, cloro, o fósforo. Olha só, o símbolo é P, porque fósforo em latim não começa com F, mas muitos coincidem com a língua portuguesa, como, por exemplo, o alumínio, o flúor, tá? Então, na atividade aí do arquivo Word, eu vou pedir que vocês identifiquem o elemento através dos símbolos, tá?
eu vou passar os símbolos para vocês, que estão aí na tabela periódica, e eu vou pôr o nome de vários elementos químicos que formam substâncias simples, e aí vocês, lá na página 141 da apostila, tem uma imagem da tabela periódica, ou vocês podem consultar essa imagem ou procurar na internet imagens da tabela periódica. E vocês vão identificar aí os nomes, os símbolos dos diferentes elementos químicos, tá? Obrigado, até!